de auxiliar os assistidos. Quantas e quantas vezes colegas defensores tirou dinheiro do bolso para alcançar uma solução. Isso porque assim, a gente se coloca no local daquela pessoa, no mesmo lugar. A dificuldade. E nesse caso, eu queria saber, na sua área, civil e consumerista, quais são as 3 perícias que você mais vê no seu dia a dia? Eu imagino que a grafo deve estar entre as 3, grafo doc deve estar entre essas 3. Mas colagem de assinatura, um transplante, né? E recentemente eu vi uma operadora telefônica grande, né? Não vou nem falar nomes, mas que fez transplante. Olá, tudo bem, Homero? Como é que você tá? Ótimo, Jaqueline. Como é que você tá? Tudo jóia. E aí, tá me ouvindo bem? Tô Perfeito aqui. Pra mim também, tudo certinho. Tô aqui posicionando. Gente, dos meus seguidores que não conhecem o Homero ele é defensor público, então ele advoga aí para as mais diversas circunstâncias, né, Homero? E na área civil e consumerista. Então, provavelmente, ele vê muita perícia na área da perícia judicial. Então, a gente vai fazer essa live justamente para falar dessa área, principalmente focado na área que ele mexe, que é civil e consumerista. E as perícias mais comuns, quais são as perícias que mais ocorrem nos processos cíveis e consumeristas. E também, ele vai contar alguns casos, né, Homero? Verdade, isso mesmo. Ilustrar um pouquinho sobre esses casos. Vou abrir aqui. Primeiro é um prazer, eu já queria estar aqui contigo para a gente falar sobre esse assunto, que tem muito mistério, na verdade, na advocacia, na defensoria pública. As pessoas têm, às vezes, dificuldade de trabalhar com a prova técnica, a prova pericial. E não só escolher a área adequada, mas também, dentro da área adequada, trabalhar com quesitação, importância de assistente técnico. A gente vai debater bastante sobre isso ao longo dessa live. E eu sei que você é uma pessoa altamente qualificada, né? Tem credenciamento em vários tribunais. Então, é uma pessoa altamente capacitada para falar aqui hoje sobre essa temática, né? A gente trazer uma visão técnica e uma visão jurídica, que eu acho que é uma combinação muito perfeita para a gente trabalhar aqui hoje. E quem não segue, meus seguidores que não seguem a Jaqueline, passem a seguir. Todos os dias ela posta vídeos, dicas, né? Feed, sobre perícia judicial, quesitos, tudo tem dica para perícia. E também eu gosto muito de fazer lives com vários tipos de perito, porque os advogados, eles precisam ter essa noção da perícia, né? A gente vê muito o advogado, quem faz direito, fala muito do direito, das leis. Agora, gente, a perícia é importantíssima. Porque na perícia, muitas vezes, se define um processo. Então, assim, na maioria das vezes, o meu laudo, ele é utilizado para o juiz sentenciar. Então, na maioria das vezes, ele utiliza esse laudo para a convicção dele, para fazer a sentença ali, decidir aquele processo. Então, a perícia, ela é extremamente importante. E não digo só da minha área, né, que minha área é documentoscopia, mas, assim, tem vários casos. Por exemplo, eu já conversei com um perito na área de perícia automobilística, perícia em carro, vários tipos de perícia que a gente, às vezes, nem imagina, por exemplo, patentes. Tem várias perícias que, muitas vezes, vão auxiliar o juízo, né, Homero? E me conta um pouquinho mais aí da defensoria. Você trabalha mais com os casos cíveis e consumeristas, né? Isso, eu sou defensor desde 2009, sou goiano, né, mas estou no Mato Grosso do Sul há 12 anos já, e a maior parte desse tempo atuando exclusivamente numa área civil e consumerista. Então, a lead diária com a perícia, especialmente da sua área, a documentoscópica, né, ela é rotineira na defensoria pública, né? Não temos como falar, principalmente quando a gente fala de contratos, fugir dessa área pericial, que é tão importante para a gente aqui, né, na advocacia e na própria defensoria. Nós lidamos com isso assim praticamente todos os dias.
E nos últimos 2 anos, Jaqueline, eu acho que a gente teve um boom de fraudes contratuais, né? Com a evolução do crédito consignado, principalmente, nós tivemos uma avalanche de empréstimos não solicitados ou forjados mesmo pelos correspondentes bancários. Não estou falando nem de um estelionatário externo que está tentando se valer do dinheiro para ele receber esse dinheiro, mas não. Pessoas Máfia, que são, né, credenciadas nas instituições financeiras, são os correspondentes bancários, sim, que fazem a assinatura no lugar daquele consumidor. Sim. E aí é importantíssimo o trabalho do perito e uma evolução, né? A gente estava até conversando sobre isso. A gente tinha os problemas de papel, a gente está começando a ter um processo migratório para a era totalmente digital. Os contratos nascendo, né, contratos naturalmente digitais. Então a gente tem até uma evolução dessa área que você atua, né? Não vai perder nunca, a parte documental não vai desaparecer, obviamente. Sim. Eu costumo falar que em todas as áreas a gente está tendo uma transformação digital, e na documentoscopia não é diferente. Então o pessoal fala, mas papel vai sumir, a assinatura vai sumir, não vai mais existir. Pode ser que mude a forma, mas aí o perito vai ter que estar atualizado para conseguir analisar esses documentos. Por exemplo, na área de grafo, a gente tem a assinatura, que é a nossa assinatura biométrica, que é a forma que a gente faz com as contrações do nosso punho, que faz aquele desenho ou então escrito, e isso é a nossa assinatura. No meio digital é diferente, é por meio de criptografia. E aí vai ter o perito digital para desvendar esse tipo de assinatura. Então, se tiver algum problema nesses moldes. Mas no caso, a gente tem essa área e a gente está mudando, né? A área da perícia em documentoscopia também está indo para a área digital. Então, a gente não pode fechar os olhos para essa evolução. Então a gente vai ter essa evolução. Também perícia em imagens, né, que a gente conversou antes, a gente estava falando dos bancos que pedem imagem, e hoje em dia a gente tem perícia em imagem. Então vamos supor, pega uma foto minha, o meu Instagram tá cheio de foto. Se uma pessoa quiser fazer uma fraude com as minhas fotos, ou a de qualquer pessoa que se expõe no Instagram, é totalmente possível. Pega uma foto que eu tô segurando algo, coloca ali eu segurando o meu RG, se tiver acesso, né? Mas a gente tá aí, se a pessoa conseguir acessar os meus dados em alguma instituição que tenha o meu RG ou então a minha CNH, pode ser que essa pessoa possa fazer uma montagem. Então a gente está vulnerável no meio digital, mas a perícia também está evoluindo para essa área, para a área digital. Verdade. Então, e uma área que a gente tem bastante, foge um pouco do consumidor, mas ainda é dentro de uma área civil empresarial, que eu digo, né? A gente tem um número muito grande de fraudes na constituição de empresas, porque não é obrigatório o reconhecimento de firma para que aquela empresa seja constituída, basta apresentar os originais. Mas existe um número muito grande ainda de fraude na constituição de empresas. Pegam dados de terceiros falsamente, utilizam aqueles documentos que às vezes foram extraviados, e aí quando a pessoa se depara com o contexto, ela está lá com um monte de débito tributário, um monte de empréstimo no nome dela, ela respondendo por tudo, e aí ela vai ter que desconstruir aquela cadeia. E ela vai ter que desconstruir tudo isso, né? Através do que? Prova pericial, provando que aquela assinatura que está ali não é dela. Então, realmente... Já peguei alguns casos assim. Esses casos, e assim, eu já peguei casos assim, dos mais diversos. Nesse caso aí, já peguei alterações contratuais. Então, a empresa era constituída e aí, quando estava cheio de dívida, passava pro laranjão, né? Geralmente era uma pessoa, coitada, um hipossuficiente, uma pessoa... Às vezes já peguei gente que era da limpeza da empresa. Então, assim, a pessoa fazia... Então, ela conhecia aquelas pessoas que estavam no contrato anterior. Então, eu sempre faço muitas perguntas. Quando eu faço a minha perícia, eu sempre faço muitas perguntas. Porque eu quero entregar para o juiz o máximo possível ali de elementos para que ele possa sentenciar com segurança. Então, já peguei esses casos, eu filmo a coleta, faço várias perguntas para saber que contexto, se essa pessoa pode ter assinado, porque também a gente não pode fechar os olhos para as outras fraudes, né? A gente tem a fraude de falsificação de assinaturas, que é a mais pedida, né? Na verdade, a pessoa às vezes não reconhece o documento e ela impugna a assinatura. Então, e às vezes é o documento que está com problema, Homero.
É verdade. E dentro dessa área que você colocou, Jaqueline, tem um ponto que eu acho muito interessante. Até estudando sobre perícias, a discussão e a evolução da área pericial é tão grande diante do contexto. Esse exemplo que você colocou, a constituição de uma empresa, aí você coloca uma funcionária da limpeza como sócia da empresa para você não pagar encargos trabalhistas. E às vezes aquilo ali é num contexto de coação, literalmente. Então, assim, a perícia tem a evolução de ter a percepção de que aquela assinatura foi num contexto de total pressão. Eu acho que assim, a evolução da perícia e o advogado sabendo trabalhar com isso, que às vezes a pessoa acha, não, está assinado ali, acabou, não tem o que fazer. Não, a perícia tem essas evoluções, tem as discussões ainda no ambiente acadêmico, se é possível identificar aquela assinatura feita assim, num momento de coação, que a pessoa ela vai empregar na forma de assinar, embora seja parecida com a fonte que ela emprega, mas ela vai ter uma forma diferente de escrever diante do contexto da pressão, da coação que ela está sofrendo ali. Então, assim, esse é um contexto também que acontece muito na prática de trabalhista, de constituição de empresa para lesar o empregado. Trabalhista também tem muita fraude. Então, já peguei, e é assim, geralmente os juízes e advogados pedem a perícia na grafia, então pede grafotécnico, fala, verifica a assinatura. Só que eu não faço só assinatura, até já na minha proposta eu já coloco, a perícia verificará o documento e a assinatura, porque se eu validar uma assinatura num documento fraudulento, eu vou estar fazendo um desserviço à justiça. Então, eu sempre faço a análise tanto grafotécnica quanto documentoscópica, justamente porque a gente não sabe, o advogado não tem obrigação de saber onde está a fraude, o juiz não tem obrigação de saber onde está a fraude para me indicar, mas eu tenho obrigação de fazer um bom trabalho. Então, eu acho que a gente tem que fazer, às vezes, a mais, né, no caso, um documentoscópico, em razão dessa característica dúbia que a gente tem entre documento e assinatura. Às vezes a pessoa não reconhece aquela assinatura, mas, na verdade, é o documento que se questiona. Viu, Jaqueline? Você tocou num ponto que eu acho que chama outro que a gente já tinha até discutido. Sim. Que é a questão do papel do assistente técnico. O advogado, às vezes, ele não conhece todas as técnicas periciais adequadas. Por exemplo, você mencionou de fazer o exame grafotécnico na assinatura, mas fazer também a análise documental. Sim. E às vezes o advogado só faz quesitos em cima da parte da grafotécnico. E aí ele ferra, às vezes, o cliente dele, porque ele não tem um assistente técnico ou ele não tem um conhecimento pericial. O ideal é, obviamente, sempre ter o assistente técnico, sempre ter. Sim. Porque ele vai te ajudar na elaboração dos quesitos de forma mais precisa a induzir. Eu falo assim, que o papel dos quesitos é você trazer uma resposta condizente com a realidade que você quer demonstrar no processo. Exatamente. Não adianta você jogar quesitos completamente genérico, vago, impreciso, que isso não vai ajudar. Porque nós temos em todas as carreiras bons e maus profissionais. Se você pega um perito, embora credenciado, mas ele não tem essa proatividade que você tem, Jaqueline, ele vai responder objetivamente o que foi perguntado. Exatamente. Então, assim, é importante demais a quesitação ou a suplementação de quesitação, ou até mesmo pedido de esclarecimentos futuros, depois de apresentado o laudo, com a participação de um assistente técnico. Sim. Eu falo que isso aqui é fantástico. E no caso, na defensoria, vocês têm vagas para assistentes técnicos? Como que é? Porque a defensoria, eu sei que é uma instituição que já faz um baita trabalho ali para o público, e eu não sei nem se tem recursos para a contratação de assistente técnico. Teria isso? Ou, às vezes, um assistente técnico que queira prestar um trabalho gratuito para a defensoria? Será que tem essa viabilidade? Excelente a sua colocação, Jaqueline. Hoje, nos quadros da Defensoria Pública, nacionalmente falando, a grande maioria não tem assistente técnico. Até porque se a gente fosse ter, a gente teria que ter de várias áreas para conseguir contemplar todos. Não adianta ter como dizer, se vira nos 30, né, que vai fazer todas as áreas. Não tem. Vai resolver. E aí, a gente não tem, né, na grande maioria. A Defensoria está evoluindo para ter profissionais fora da área jurídica para ter esse corpo técnico por trás do defensor. Hoje não tem. O que a gente faz? A gente conversa com a parte, mesmo sabendo que ela tem um contexto de hipossuficiência, a gente explica, às vezes, dependendo da gravidade do processo, olha, esse caso aqui é essencial ter um assistente técnico, porque pode ter um risco grande no processo para você.
Então, faz um esforço, contrate um assistente técnico, né? Ou veja, às vezes, alguém que faça isso pro labore, gratuitamente, né? Pro bono ali, para resolver o problema, porque isso ajuda muito. A gente tem situações, às vezes, de vício em construção, fugindo um pouco da sua área, mas de vício em construção, que se a gente tivesse um assistente técnico pré-processual, as iniciais, com certeza, elas teriam mais chance de ter uma tutela provisória já no início do processo, para que se faça o reparo de imediato, e não espere a sentença ao final. Então, o laudo, eu falo que a importância da perícia não é só judicial, o assistente técnico, ele transcende o processo, ele veio antes do processo. Se eu já instruo, por exemplo, com um laudo de um assistente técnico, eu posso até, dependendo do contexto, nem precisar da prova pericial, porque processualmente falando, o CPC permite o juiz falar, se as partes concordam que esse laudo é suficiente para esclarecer os fatos, eu não preciso nem de uma produção da prova técnica no processo. Ou às vezes até entram em um acordo mais fácil também. Já presenciei acordos com o parecer técnico na inicial, na contestação, as partes já chegavam num acordo mais fácil, porque via essa possibilidade. E eu até quero aproveitar, vou contar um caso aqui que aconteceu comigo com a defensoria. E eu achei, foi assim, uma coisa que eu achei muito bacana e eu nunca, assim, eu não pensava que a defensoria fosse tão atuante assim. Porque eu tive um caso, né, que era, ia fazer a coleta de padrões, e você acredita que a defensora pagou um Uber pro senhorzinho ir lá fazer a coleta? Sim, eu não acreditei, eu falei, nossa, e ela falou, não, tô aqui, já peguei um Uber pra ele e tal, assim, cuidando como se fosse, assim, uma pessoa da família. E olha só a importância da defensoria. Jaqueline, nesse ponto aí, a gente falar como é que fala, de auxiliar os assistidos, quantas e quantas vezes colegas defensores tirou dinheiro do bolso para alcançar uma solução. Isso porque assim, a gente se coloca no local daquela pessoa, no mesmo lugar, da dificuldade que ela tem, das porradas da vida que ela já tomou, né? E não tem essa oportunidade. E como o Estado, eu falo em sentido amplo, não promove todo, que o acesso à justiça não é só ter o advogado ali ou o defensor para entrar com a ação. Ele é maior, porque não adianta nada. Se eu preciso de uma prova técnica, eu não ter instrumentos para viabilizar aquela prova técnica. Processualmente falando até. Então, isso, às vezes, a gente tem que colocar no lugar da pessoa e tentar solucionar. E não são raros os casos que isso acontece, viu? Nossa, eu achei tão interessante. Eu nunca tinha visto. Às vezes, a gente já teve situações assim, até fugindo um pouco, malucas, né? A pessoa chega lá, ela não tem viabilidade nenhuma a ação. O valor é baixíssimo. Quantas e quantas vezes o colega, uma fatura que a pessoa quer questionar, que não tem viabilidade, ele vai lá e paga a fatura, para resolver o problema social daquela pessoa, não é nem jurídico, é social. E a gente tem esse contexto. Sim, é muito interessante esse trabalho, porque... E tá do lado da sociedade, né? Então, tá muito próximo. A gente vê que o papel da defensoria é ali, tá conversando com aquela parte, tá disponibilizando acesso à justiça, e tudo isso muito próximo, né? Diferentemente do magistrado, que vê o processo, mas ele vê as duas partes e não tem tanto contato, né? Então não tem nem como. É isso que, na verdade, na advocacia privada, você tem um trabalho também que pode ser social, não tá proibido, mas a defensoria é muito mais próxima desse lado social. É isso que me encanta muito trabalhar na defensoria pública, né? Eu consegui atuar, porque assim, a magistratura, ela tem seu lado, seu brilhantismo, mas eu acho que é questão de perfil profissional. Eu não teria perfil nenhum para ficar trancado em quatro paredes esperando o problema chegar na minha porta e falar, olha, eu estou com um problema aqui, eu quero que alguém resolva. O juiz não pode instaurar um processo de ofício. Então você, como defensor, como advogado, você tem a proatividade, você vê o problema e pode buscar a solução para ele, né? Então eu acho que isso é bem interessante, né? Essa dinâmica da defensoria é legal, eu gosto muito. Sim. E nesse caso, eu queria saber, na sua área, civil e consumerista, quais são as 3 perícias que você mais vê no seu dia a dia? Eu imagino que a grafo deve estar entre as 3, grafo doc deve estar entre essas 3. A grafotécnica, na verdade, nos últimos 2 anos, eu acho que hoje ela está no primeiro lugar, a que a gente mais tem na defensoria pública, né, hoje. Porque não é só essas fraudes de banco. Né? Tem outras fraudes na compra e venda de imóvel. Às vezes um herdeiro que não é usar outro falsifica assinatura. Então, fiador. A grafotécnica tenho pegado muito contrato com fiador. Esses casos
das empresas também. Sim, contratos, empresas, procuração. Tem muito. Então, grafotécnico tem bastante. É um segmento que eu acho que cada vez mais ele cresce. Né? Ele só, em contextos que ele migra do físico para o digital, mas ele tem essa perícia. Uma outra área dentro da Defensoria Pública, a gente tem muito mesmo, é a contábil. Foge um pouco da sua área, mas a gente tem bastante. Né? Contábil financeira, eu falo. Né? São cálculos, né, de matemática financeira que nós precisamos, tanto para provar a abusividade em concreto aí no curso do processo, quanto para liquidar. Então, seria, na verdade, dois momentos ali. Por exemplo, revisão de contrato imobiliário, valor residual de contrato imobiliário, que na liquidação de sentença você precisa de um cálculo mais apurado. Então, tem dois momentos periciais que a gente precisa trabalhar ali. Então, esses dois são os dois maiores assuntos que a gente tem. E um terceiro assunto, que é muito forte nosso também, é na área de engenharia e arquitetura, que são áreas que a gente tem vícios de construção, né, com um boom imobiliário dos últimos 10 anos, que cresceu muito, o acesso, Minha Casa Minha Vida, começaram-se a construir imóveis, né, como se constrói, na verdade, uma vestimenta, de modo muito rápido, simples, correndo. Então, um problema de vício, um atrás do outro, de construção. Então, a gente tem muita demanda nessa área também. Então, são as 3 principais áreas nossas lá. Sim, eu imaginei que grafo tivesse entre essas 3 aí, mas eu já imaginava contábil e engenharia, porque eu tenho colegas que são dessas áreas e realmente é muita perícia. Só que assim, essas perícias são mais assim para verificação, aí leva o equipamento, faz a mensuração. Já a grafo a gente tem um exame mais perceptual, o exame grafo, ele cobra muito do raciocínio do perito, porque a gente vai ter que analisar. Então, a gente não tem uma máquina que vá lá e dê as características, não. É zóio o documento e olhar o documento, analisar. É um exame muito perceptual, que exige muito do perito. E quanto à elaboração dos quesitos nessas áreas, como é que vocês fazem? Vocês já têm um roteirinho? Como que vocês fazem? Olha, essa pergunta é fantástica e até discuto isso com outros colegas que são peritos também. Por quê? Nós temos um mundo dentro da defensoria que é gigantesco. O volume de atendimento nosso é enorme. Então, o que normalmente a defensoria faz? Ela se estrutura por especializações. É o normal, né? Assim como a perícia tem as suas especializações, nós na defensoria também temos. Então, nós temos defensores que elaboram o inicial, nós temos defensores que conduzem o processo. Isso nacionalmente falando, não estou falando... Então, o que acontece? Muitos colegas, por precaução, acabam por colocar os quesitos já na própria petição inicial. Eu, particularmente, não gosto muito dessa técnica. Eu não gosto de adiantar os meus segredos, né, as minhas táticas. Por quê? Por que eu faço isso? Porque eu conduzo o processo. É diferente. Então, eu tenho a oportunidade de fazer inicial e conduzir o processo, mas tem defensorias que não têm isso. Então, para evitar qualquer problema, concordo que seja razoável já colocar ali. E a prática, né, os anos de defensoria pública nos força a ter um banco grande de modelos de quesitos. Mas é uma preocupação que a gente sempre tem que ter, e aí não é só com a defensoria, como advogado, porque as pessoas se apegam a ter um modelo. Mas elas enxergam o modelo como algo engessado, pronto e acabado, que nunca pode ser. Na verdade, o modelo é um roteiro para que você não esqueça de nada. Tem tópicos que você precisa trabalhar, mas você precisa personalizar aqueles quesitos para o seu caso concreto. Cada perícia é um caso separado que não vai ser igual ao outro. A análise do perito, né, na grafotécnica, por exemplo, jamais vai ser igual ao outro, porque ele vai ter que analisar os padrões, ele vai ter que pegar, dependendo da situação, o material para ele comparar numa perícia é farto, no outro não é tão farto, né? Exatamente. Então, assim, precisa ter a particularização. Por mais que tenha uma massividade de demandas, a gente não pode trabalhar com objetivação de quesitos iguais e repetidos para todas as ações, como se fosse uma receita de bolo que a gente joga lá, bate e sai pronto. Não pode ser assim. Isso, exatamente. Mas assim, eu vejo que tem bastante, assim, tem modelinho. E eu já vi também os defensores fazendo na petição inicial. Quando eu vejo que algum caso da defensoria, eu sempre olho tanto na inicial, quanto na parte da apresentação dos quesitos. Porque às vezes tem defensor que só reitera, coloca ali, os quesitos já foram apresentados
extrajudicial, na inicial. E aí eu já volto ali e vejo. Mas tem outros que até copiam e colocam já na outra parte, né? Mas eu já vi essa estratégia de colocar também no início. Geralmente, assim, uns 3 quesitos na área e pronto, assim, bem simples, mas que já responderia ali o caso. Não precisaria ter tantos quesitos, mas assim, explorar também seria interessante, solicitar também do documento, né? Que às vezes se prendem mais à assinatura. Interessante, você tocou num ponto, Jaqueline, que eu gosto até de discutir isso com os colegas aqui no dia a dia nosso, sobre quesitos, porque assim, o juiz também pode formular os quesitos, ele não é obrigado a fazer, mas normalmente, quando ele já faz saneamento ali, e ele delibera pela produção da prova pericial, e aí, discutindo juridicamente, a prova pericial, ela pode ser pedida pelas partes, mas também pode ser determinada pelo juízo de ofício. Sim. Então, até para um público que não é do direito, é técnico, o juiz também poderia fazer isso, ele teria um poder instrutório. Mas mesmo que seja pedido às partes, normalmente o juiz coloca os quesitos naquela decisão dele ali. Então, assim, que eu vejo na prática, muita gente repetindo os mesmos quesitos que o juiz colocou. É desnecessário, porque o perito vai ter que responder já os do juiz. Então não tem por que eu repetir eu só teria que complementar aqueles quesitos dentro da minha pertinência probatória e não simplesmente ficar repetindo. Aí fica aquela ladainha, né? Coitado do perito, tem que ficar respondendo. Copia e cola. Infelizmente, isso acontece muito na prática. Sim. Não presta atenção no que já foi perguntado. Sim, eu já fiz assim, casos em que eu só colocava ali a resposta, mas geralmente os juízes aqui, eles não colocam os quesitos, assim, eles não colocam muitos quesitos. Por exemplo, tem juízes que eu já procuro ali na decisão, quando eu já sou nomeado, falo, calma aí, deixa eu dar uma olhada. E aí tem fixo como ponto controvertido a autenticidade da assinatura tal. E aí, assim, sempre fixo como ponto controvertido ou estabeleço como ponto controvertido, controvérsia. E aí, quando tem ali, o juiz já coloca essa questão e nem coloca como quesito mesmo, coloca só como ponto controvertido. Mas não é obrigatório o juiz colocar, ele pode colocar os quesitos. Aqui em Mato Grosso do Sul, uma boa parte do juiz tem esse ato, Jaqueline, de colocar os quesitos. Não todos, lógico, ele não vai fazer aquele rol, né, gigantesco. Ele faz os mais básicos para que ele se convença do que está certo ou errado ali naquela causa, para julgamento mesmo. Né? Agora, a questão do ponto controvertido é outro detalhe que você mencionou, que é fundamental para a prova pericial. E a gente vê muito quesito na prática que não tem nada a ver com ponto de controvérsia. Exatamente. Muito. Que às vezes é injeção de linguiça mesmo. E com coisa que isso vai resolver o problema, não vai. Ele vai trazer a raiva, né? Porque vão ter que responder um quesito que não tem nada a ver. Né? Com certeza. E quando o perito coloca que isso está fora do ponto de controvérsia, ele fica com raiva do perito, quer impugnar a perícia, às vezes, né? Então, mas basta você ter um motivozinho, assim, basta a parte ter um motivozinho, se ela não gostar do seu laudo, já era, vai impugnar. Então, ou não respondeu o quesito, ou não respondeu de maneira adequada, ou tem alguma coisa, daí coloca um assistente técnico ali. Olha, uma das partes sempre vai sair prejudicada pela perícia, então sempre uma das partes vai ficar insatisfeita com a perícia, isso é fato. É verdade, não tem como, né? É um jogo que só um vai vencer, não tem jeito. Principalmente na sua área, né? Na sua área, então, porque assim, na área de engenharia, às vezes pode dar um empate, vamos dizer assim, né? O vício pode ser algo da construção, mas também pode ser acumulado com uma má conservação. Então tem uma corresponsabilidade ali naquele problema. Agora, no seu caso, ou é falso ou não é, né? A assinatura, então... E decide o processo, decide. Muito. Aí é que tá, quando você coloca ali, já era, decide o processo. Olha, esse é um outro ponto, né? Exatamente. Nos seus também, você consegue ver assim que a perícia tem bastante efetividade na sentença? Muito. Na sua área específica, olha, eu nunca peguei em 12 anos de defensoria pública, mais 2 de assessoria de juiz, antes de ser defensor eu era assessor de juiz em Goiás, eu nunca peguei uma sentença contrária a um laudo de exame grafotécnico. Nunca peguei. Nunca tive. Já vi impugnações, questionamentos, tudo, mas
Nunca, é muito difícil. Só se a perícia for muito mal feita. Aí, na verdade, não é que vai ser julgado contra a perícia. Normalmente as partes vão pedir uma segunda perícia. E é um outro ponto que a gente precisa comentar, Jaqueline, que a segunda perícia, ela não anula a primeira. Né? Processualmente falando, o Código de Processo Civil, na verdade, vão ter as duas provas técnicas nos autos e o juiz, dentro do livre convencimento motivado dele, ele vai avaliar ali o conjunto probatório. Então, a primeira perícia ela não é deletada, não é desentranhada dos autos, né? Ou ela é bloqueada no processo digital, né? E é paga também, né? Porque o perito ele fez o trabalho. Então, assim, a primeira perícia vai ser remunerada, vai ser homologada e uma segunda perícia vai vir a acrescentar, né? Não vai ser... E assim, tem... Nossa, já participei de alguns casos que tiveram perícia judicial, 2 perícias judiciais, né? Teve uma minha, outra de um outro perito, que também teve a mesma opinião que a minha, e teve uma terceira perícia do Instituto de Criminalística e assistente técnico dos dois lados, assim, era parecer, acho que o processo, ele tava com, era físico ainda, tava com umas quase 3 mil páginas, e aquele processo, assim, acho que de 3 mil páginas, tinha umas 1.500 só de parecer e laudo, porque era tanta discussão em cima de uma assinatura, de uma negociação, então, assim, é complicado, caso quando envolve assinatura, quando envolve, porque às vezes um fala da assinatura, daqui a pouco outro documento, e aí começa uma coisa, e quando a parte tem dinheiro para pagar assistente, então, já era. O processo fica lotado. Fica, com certeza. De tudo. E me conta uma coisa, Homero, qual foi a perícia que mais te marcou? Assim, alguma perícia você chegou a acompanhar? Porque eu sei que a defensoria tem muito trabalho, então geralmente não conseguem acompanhar os assistidos. Então, assim, eu já fiz alguns casos, a maioria da defensoria eu intimo, mas eu sei que tem outros afazeres e não tem como acompanhar. Mas você já teve alguma perícia que te marcou? Ou então pela conclusão? Na verdade, assim, eu tenho um caso que eu tenho pelo lado negativo, e aí eu falo, para ressaltar esse caso, da perspicácia do advogado, do defensor ou defensora, ao analisar a perícia no caso. Foi um caso, assim, não é da sua área, foi de uma ação de uso campeão, em que foi feito pedido de perícia pela parte ré. Ela questionava a data de construção das benfeitorias, das sessões de benfeitorias, porque ela fala que tal data não existia a construção, e se provasse que a construção foi colocada naquela data que a parte autora colocou, de fato estaria provada a uso campeão. E no laudo pericial, assim, eu não vou nem falar que foi má-fé ou não, o que aconteceu, talvez tenha sido um erro mesmo, grave, mas houve um erro. O perito colocou que não existia construção na data afirmada. Se eu me lembro até o ano, que era 2006, o caso. E aí, graças à tecnologia, hoje ela nos ajuda muito. Eu tenho muito esse hábito nessas ações de uso campeão, até para analisar a viabilidade de ação, de usar o Google Earth Pro. Então, eu uso ele como uma ferramenta de viabilidade de ação e para analisar a conclusão do perito também. E, para minha surpresa, o Google Earth Pro aqui em Mato Grosso do Sul, ele tem de 2002 até agora, né, de mapeamento. E não é que em 2006 já tinha as benfeitorias e construções no local? Meu perito falou que não tinha. Não. Nossa, na hora que eu vi aquilo, eu tremi de raiva. Eu tremi, eu falei, não é possível. Porque assim, eu estava a favor da parte autora nesse caso. Então, assim, a prova daquela data era essencial para mim. Sim. E com o Earth Pro, assim, arrebentei a perícia, na verdade, né? Porque, na verdade, eu pedi para fazer um novo laudo, né? Não foi desentranhada a perícia, mas com o Google Earth Pro já tinha elementos suficientes, porque não é um documento produzido por mim, né? É um documento de acesso público. O próprio juiz, eu costumo até pedir, caso o juiz não defira a perícia, eu peço para ele fazer uma inspeção judicial virtual, via Google Earth Pro, que ele marque uma audiência com as partes e inspecione o local via Google Earth Pro, porque isso é um outro meio de prova. Maravilhoso. Sim, é ótimo. E é demonstrável, é rápido, o juiz não precisa nem sair do gabinete, é só marcar uma audiência mesmo e verificar. Sim, e tem juiz que, na verdade, ele nem marca audiência, ele consulta
né? Como ele tem fé pública, e é difícil outra parte questionar a conclusão, falar, o que você falou aí é mentira, porque vai estar lá ostensivo no Workers Pro. Não tem como fugir daquilo. Então, tem juiz que nem marca mais, ele já faz a consulta, pede para o cartório certificar isso, a consulta, as datas, certinho, porque o Google Pro traz as datas todas, né? O Google Maps normal, ele não é tão profundo quanto o Pro. Então, e é gratuito, qualquer um pode baixar no seu computador e ter para utilizar. Então, essa perícia me marcou muito pelo lado negativo, mas também para chamar a atenção da importância de sempre estudar linha a linha, palavra a palavra de um laudo pericial. Desde, não só das conclusões, mas aquelas premissas bases que ele tomou para chegar àquela conclusão são importantes, porque às vezes é como se fosse uma petição inicial, comparando com o direito. Se eu tenho uma narração que não é compatível com a conclusão final, é uma questão de raciocínio lógico, às vezes. Né? Então, não tem por que eu ficar parado e esperar a coisa acontecer. Eu tenho que impugnar, dependendo do caso concreto. Mas a maioria a gente não tem chance, né? As perícias são muito bem feitas. A maioria, quando acontece isso, é uma exceção. Por isso que às vezes marca muito. É uma exceção da exceção, né? Que isso acontece na prática. Então, realmente esse caso me marcou muito. Agora, de outro lado, eu tive um caso que me marcou de raiva do assistido. A perícia estava completamente correta. Foi assim, engraçado. Eu peguei uma demanda em andamento que ele falava que não tinha feito a assinatura no contrato bancário. Isso foi grave. E aí fez a perícia. Tá ótimo, chegou a conclusão para mim, a assinatura dele. Conclusiva, né? A assinatura a partir do punho da pessoa subscritora do documento de folhas tais dos autos, que eram os documentos pessoais dele. E aí eu chamei ele na defensoria, liguei, falei, eu preciso que o senhor venha aqui, não falei o que era, porque se eu falasse antes ele nem apareceria lá, né? Liguei e falei, o senhor precisa vir aqui, precisa resolver essa questão do seu processo. E tá, olha aqui a conclusão da perícia. Tá aqui falando que foi o senhor que fez o contrato. Eu preciso que o senhor desista da ação imediatamente, mesmo que na fase que esteja já, dependa da concordância da parte contrária, é o mínimo que a gente pode fazer, desistir da ação. É o mínimo. E não é que o danado falou, não é minha, essa perícia está errada, eu não vou desistir. Eu falei, mas eu sou um leigo, um sonso, estou vendo que a assinatura é sua. Não precisa nem ser perito para saber que a assinatura está idêntica à sua. Você vai insistir? Vou insistir. Então você vai assinar um documento para mim que você está assumindo o risco da litigância de má-fé. Aí peguei a assinatura dele e não deu outra, né? Condenado à litigância de má-fé, no caso concreto. Para você ver, às vezes, querer desafiar a perícia num caso que você não tem o mínimo elemento, para quê? É desnecessário, né? Então tem que ter estratégias, né? Saber até onde eu posso brigar. Isso é muito importante. Sim, exatamente. E eu achei bem interessante isso, porque a defensoria também coloca esse termo, porque senão vai parecer que a defensoria que está ali brigando por algo errado. Então, é bacana isso, vocês colocarem a responsabilidade do assistido, que tem que ter essa responsabilidade mesmo. Com certeza, não dá. Até porque, assim, nós, defensores, e vocês, peritos, eu acho que passam pelo mesmo contexto. Nós atuamos praticamente com aquele mesmo juiz, ou aquele mesmo grupo de juízes, anos seguidos. Se você cria uma antipatia por um mau trabalho, não é que ele vai julgar improcedente suas demandas, obviamente não, mas o ser humano é movido a sentimentos. Tem viés. Então, assim, ele não vai ver com o mesmo, sei lá, o mesmo carinho que ele via antes, né? Ele vai sempre olhar com um olhar desconfiado. Poxa, esse defensor aí já me sacaneou uma vez. Então, eu vou ter que ver com muito mais detalhe a causa dele, né? Então, isso é um detalhe que tanto o advogado quanto o defensor tem que tomar muito cuidado, porque isso acaba com a reputação dele. E um perito do mesmo, e a perita do mesmo modo, né, Jaqueline? Sim. Porque acaba até ao ponto de descredenciar, né? É uma coisa complicada. Dependendo. Não, tem que fazer o trabalho certo, tudo certinho, tem que estar. Eu gosto de ter o máximo de transparência possível, porque se tem uma coisa que pode dar algum problema, é a falta de transparência, às vezes falar com uma parte, falar com outra parte. Então sempre eu me comunico pelos autos, sempre procuro fazer bem transparente para que o juiz veja ali que eu estou sendo imparcial, que está tudo certo, que eu estou conseguindo me comunicar com as partes, porque eu faço isso através do processo. Então, sempre fazer de uma maneira que fique bem claro que você está fazendo um trabalho correto e demonstrando também o trabalho. Eu acho interessante fazer isso. Eu filmo as coletas,
eu coloco no meu laudo, então é bom a gente fazer isso. E você não acha, assim, que quando a gente tem, por exemplo, um caso de uma empresa grande, por exemplo, como esse caso aí da engenharia que você falou, aliás, a engenharia não, né, do uso capião, que, por exemplo, grandes instituições ou pessoas com mais recurso não têm, assim, uma vantagem quando estão, por exemplo, contra uma pessoa que é hipossuficiente? Porque a maioria das pessoas que estão pela defensoria são hipossuficientes. Muitas vezes não tem a chance de contratar um assistente e às vezes estão diante de um banco, uma grande instituição. Você não acha que tem uma desvantagem aí dessa pessoa não conseguir um assistente e um banco, uma instituição maior ter assistente, ter outros recursos que essa pessoa não tem? Olha, você tocou um outro ponto assim, nodal dentro da Defensoria Pública. É uma grande discussão que a gente tem internamente sobre isso. Por quê? De fato, a gente inicia a briga em desvantagem. Sim. Desvantagem principalmente econômica, porque a pessoa tem mais estrutura, mais um poder econômico do que o assistido. E isso, de outro lado, para nós defensores, tem um lado bom. Bom assim, o bom de exigir que o defensor cada vez mais estude. Porque a gente precisa entender não só de direito, como também de perícia. Então, força a gente estudar bastante isso. Pega, por exemplo, um defensor da área criminal, ele tem que revirar livros e livros e livros de perícia, entender a fundo de perícia, porque a gente não tem um assistente técnico. Quando o assistido tem condições de trazer isso para a gente, fica fantástico. Nossa, quando eu pego, vou dar um exemplo, que é a ação de revisão de cartão de crédito consignado, que às vezes a pessoa quer revisar 5 anos de faturas que tem crédito rotativo, tem compra parcelada, então tem uma série de compras diferenciadas ali. Fazer esse cálculo pelo defensor, ele tem que ter um sistema, primeira coisa, porque fazer manual isso é impossível. Então quando o assistido chega com um laudo para você, chega os olhos brilham, né? Fala, nossa, essa aqui eu vou fazer para arrebentar. Fica com os coraçõezinhos, né? Com certeza, eu concordo contigo que assim, o ideal mesmo é a gente ter sempre o assistente técnico, ele é extremamente importante e ajuda muito no sucesso da causa. Sim. Ele vai trazer a questão da fraude no documento, não só da assinatura, mas o preenchimento abusivo. Às vezes, o assistido não consegue trazer essa informação com muita precisão, ele não lembra. E o assistente técnico, às vezes, ele vai enxergar falhas ali que vai apontar para você fazer um quesito que vai ser o ponto nodal para que o perito fale, olha, realmente esse documento, ele é original, mas ele foi objeto de alteração no seguinte ponto, às vezes uma data, um campo ali, um título de crédito, por exemplo, alterou uma vírgula, alguma coisa ali, então o vencimento da obrigação, estaria prescrito, ele altera isso aí. Então, se não tiver alguém para te ajudar, a olho nu, o defensor ou o advogado dificilmente vai conseguir detectar essa problemática. Muito difícil. Sim. Principalmente hoje, Jaqueline, com a era do processo digital. Porque ficou muito mais fácil se falsificar qualquer documento para juntar no processo. E se, por exemplo, aquele assistido ou aquele cliente do advogado, ele não tem uma cópia daquela versão originária, para fazer a comparação, fica parecendo que aquele que está nos autos é original. E normalmente não é depositado em juízo. E você também, de outro lado, não vai suscitar a falsidade sem ter o mínimo indício da existência dela. Você não vai pegar todo documento e falar que ele é falso. Então, assim, essa parte de adulteração documental, o assistente técnico é muito importante. Muito. E eu vou te falar. Assim, eu pensava... na verdade, eu sempre fiz a perícia. Se eu não pudesse concluir, eu colocava ali o máximo que eu poderia concluir. No caso de uma cópia, por exemplo, não tem como eu dar uma autenticidade de uma cópia, porque eu não sei se o documento é autêntico. Então, assim, sempre ia nos limites. E eu sempre pensei, assim, com aquele viés. Mas será que alguém de dentro de uma grande instituição faria uma colagem de uma assinatura, né? Acho que faria até uma falsidade, mas colagem de assinatura, um transplante, né? E recentemente eu vi uma operadora telefônica grande, né? Não vou nem falar nomes, mas que fez transplante e assim foi grosseiro. Foram acho que 11 documentos com transplante. Eu coloquei só fui colocando as assinaturas uma sobre a outra.
só fui colocando, tudo batendo, assim, idênticas. E a gente tem uma variação natural. O nosso punho, ele é impreciso. Então, você nunca vai fazer uma assinatura idêntica a outra, principalmente cruzando os mesmos locais. Então, naquele documento, cruzava tudo. E tudo batendo. E 11 documentos com transplante. Depois disso, falei, olha, pode acontecer de tudo. Então, assim, a gente tem que concluir até onde a gente consegue, até onde é o limite seguro. Nos casos de documentoscopia, eu sempre solicito o original. Mas já que ele não vai ter o original, eu peço. Se ele não tiver, ele me responde nos autos que não tem. Mas se ele tiver, eu vou fazer a perícia no original. Porque no original a gente consegue ver se a caneta foi ali. Na cópia a gente não tem como saber se foi uma impressão. Entendeu? Então, realmente é muito mais seguro para a perícia. E a perícia não vai conseguir concluir uma autenticidade, por exemplo, numa cópia. Viu, Jaqueline? E esse ponto que você colocou, que é o que a gente tem mais deparado nos últimos, acho que 10, 11 meses aí, quando teve, acho que mais, quase um ano, quando teve o aumento de margem consignada do INSS mais 5%, não é nem no primeiro contrato. Esse transplante que você menciona, com a proibição de contratação via telefone, o primeiro contrato normalmente está sendo feito verdadeiro. Então não tem aquela assinatura de tablet. Sim. Né? A pessoa vai lá, assina no tablet, tem a assinatura ali. Só que para renovar, essa prática a gente já pegou em alguns contratos, a pessoa às vezes liga, o correspondente liga para o correntista, lá para o consumidor, fala, olha, tem uma margem disponível, induz ele aí acreditando que está fazendo empréstimo e não está fazendo empréstimo. Na verdade, está liberando um saque no cartão de crédito. Sim. E aí faz o transplante daquele primeiro contrato originário para esses outros atos de saque ou renovações de empréstimo. As renovações de empréstimo são as maiores fontes de fraude de transplante. Porque eu tenho já uma matriz original, mas as renovações não. E pior, porque o dinheiro é creditado na conta do consumidor. Então, assim, fica difícil para o juiz, se não tiver um perito para ajudar, a falar que aquilo ali foi fraude. Sim. Porque o dinheiro caiu na conta e muitas vezes foi utilizado pelo consumidor sem perceber, porque ele está ali num ciclo de consumo que ele não percebe a entrada de um valor baixo. Exatamente. Então ele consome aquele dinheiro, não entra na conta dele, envio, e no final das contas ele acaba perdendo o processo, ele não consegue demonstrar essa fraude. Esse é um ponto problemático. E a mesma coisa é a selfie, né? Como você falou, tira a sua selfie lá. Essa fraude, tem sido aumentada. Eu acho que as instituições, o Banco Central, assim como o INSS, precisam ampliar os níveis de segurança nas contratações eletrônicas. Porque está muita fraude. Teve um caso em que eu também atuei e era um banco que até o esquema deles de colheita de material era bom. Então, assim, ele tinha uma foto dessa pessoa indo na agência, tinha um contrato e tinha a impressão digital. Então, tinha os 3 elementos. Eu falei, nossa, que bom, né? E aí foi a coleta. E eu dei uma lida no processo, aí eu vi o seguinte, que ela não negava ter feito um contrato. Ela negava o segundo, né? Que é justamente isso. E aí na coleta eu falei, essa pessoa aqui é a senhora foi na instituição? E ela falou, sim, eu fiz essa contratação, mas essa outra eu não fiz. E aí eu verifiquei que só tinha uma foto, só tinha uma captação da impressão digital. Eu pedi do outro processo, da outra contrato, né? Da outra contratação. E aí não tinha. Então, assim, era tudo do primeiro, só que eles utilizaram. E aí fala, não, olha aqui, tem foto dela, tem impressão digital dela, como que ela vai falar que ela não contratou? Então, assim, é importante dessa parte falar também a verdade pro defensor, pro perito, porque se ela falasse assim, não, eu nunca fui nessa agência. Eu falo, como assim você nunca foi? Tá aqui tua foto, né? Como assim? Então, fica um pouco estranho. E nesse caso, eu sempre pergunto para saber qual foi a dinâmica, que é justamente para identificar essa dinâmica. Isso tem muito, viu, Jaqueline? Olha, tem bastante pergunta aqui, viu? Eu já tô indo para as perguntas. Tem bastante aqui. Marijós, vai ficar salva a live. Temo que acabará em pizza. Não, tomara que não, viu?
Vou ler algumas perguntas aqui, deixa eu ir aqui para cima para ver se... Eu vou voltar aqui um pouco também para ver se eu te ajudo. Ó, a Denise, uma empresa telefônica falsificou a assinatura da minha mãe, o processo está na justiça, mas até agora o juiz não solicitou nenhum perito. Denise, é bom que você solicite, é bom que o seu advogado solicite a perícia, porque o juiz ele pode solicitar via ofício, mas eu acho raro. Pelo menos assim, na minha vida de perita, só uma vez que eu vi um juiz solicitando algo que não tinha sido solicitado pela parte, porque foi numa audiência, eles apresentaram um contrato numa audiência e ela falou assim, esse contrato é estranho, quero perícia. Mas foi a única vez que um juiz que eu vi solicitar uma perícia fora da solicitação das partes. Jaqueline, e é isso mesmo, viu? Na verdade, é uma disposição do Código de Processo Civil que tem, e é só para ver nos livros e para cair no concurso, porque na prática a gente pouco vê, né, que o juiz determina. Até não é questão de má vontade, é até para o juiz se manter equidistante das partes, né? Ele não pender para um lado nem para o outro. Então ele deixa as partes terem a iniciativa de requerer as provas ali mais adequadas para o caso. Então o advogado realmente tem que pedir essa prova. Olha aqui. Sim, com certeza é muito difícil fazer provar em contrário, principalmente se a parte autora for idosa. Ó, o Luiz Matheus, a falsificação muito boa. Calma aí. Tá um pouquinho... Tem uma outra aqui, Jaqueline. E a perícia em assinatura eletrônica? É possível identificar se ela foi copiada ou colada? Que era isso que a gente estava comentando agora, né? Então, a gente está a gente tem uma nova dinâmica de assinatura de contrato. O que acontece? Antigamente a gente tinha, por exemplo, um PDF. Se a gente visse uma assinatura colada no PDF, a gente verificaria ali, está colado, isso daqui não faz sentido estar nesse documento, ela teria que estar digitalizada. Vamos supor, se um falsário pegar, imprimir uma assinatura e digitalizar, não deixa rastros. Então, ele digitalizou ali, ele imprimiu o contrato com uma assinatura colada ali e digitalizou. E, assim, lógico, fez o trabalho bem certinho, sem nenhuma distonalidade ali do papel. Então, você não consegue ver, você vai ver que foi digitalizado e tá tudo digitalizado numa única digitalização, né? Você não vai ter um colado, né? Como você tem um documento que ocorra um transplante. No caso de documentos assinados por aplicativos, por tablet, aí vai ter que se analisar por meio dos metadados qual aplicativo que foi utilizado. E aí a gente entra numa outra seara. Será que esse aplicativo é seguro? Será que não tem como fazer nenhuma alteração? Então aí teria que estudar cada aplicativo. A gente tem vários aplicativos que fazem. A gente tem ZapSign, a gente tem DocuSign, a gente tem alguns softwares, aplicativos que fazem assinaturas digitais. E aí é um novo estudo, é uma nova área para os grafoscopistas, para os documentoscopistas, que a gente vai ter que seguir aí por essa área, porque provavelmente vai ter mais contratos. Só que a assinatura em tablet, ela não tem a gente não consegue verificar a mesma dinâmica, porque o que acontece, Homero? Quando eu pego uma assinatura em papel, eu sei exatamente como você fez. Por quê? Porque eu sei ler as características daquele traçado, ou seja, eu sei qual foi o sentido, eu sei qual foi a direção. Por quê? Porque eu vou através das estrias, eu vou examinar esse traçado e vou saber qual foi o sentido. Agora, se eu vejo um tracinho assim, num tablet, se ele não me disser por onde começou e onde terminou, a gente não consegue, porque como que a gente vai identificar a dinâmica se a gente só tem um traço e a gente não tem nada para que a gente possa detectar essa grafocinética, ou seja, como foi feito esse movimento. Então, quando a gente tem no papel, a gente consegue identificar por meio das estrias se aquele traçado foi feito num sentido ou no outro. Então, na assinatura feita por meio de tablet, a gente não tem. E eu solicitei isso, eu fiz uma perícia recentemente, aliás, eu não cheguei a fazer, Homero. Sabe o que aconteceu? Eu fiz a coleta, e aí na coleta eu verifiquei que ele tinha umas características que fugiam do padrão. Então eu falei, opa, isso daqui é uma característica interessante. Só que era num traço. E aí eu não conseguia ver, no documento trazido, eu não conseguia ver o sentido. E aí eu solicitei via ofício para esse banco
Aliás, ofício não, era parte no processo, eu solicitei que o banco respondesse qual foi a dinâmica, como que foi feita a dinâmica, porque o equipamento ele teria que dar essa dinâmica, porque se ele não vai me dar a mesma leitura que eu vou ter de uma assinatura num documento físico, ele vai ter que me dar essa informação de alguma maneira, por meio digital, ou reproduzir essa assinatura por meio de um videozinho, né, para a gente conseguir detectar isso. E o banco não trouxe essa informação. Olha, esse assunto que você colocou, Jaqueline, assim, eu estou até pensando aqui, refletindo como trabalhar, porque assim, longe de eu ter conhecimentos profundos em grafotecnia, né, com certeza não tenho nenhuma experiência nenhuma no grafotécnico, no ponto de vista técnico, mas fica até difícil comparar, por exemplo, o que você fez no tablet, porque você não tem nenhum documento com essa assinatura. Você compararia em tese, vamos pensar, com aquele documento do RG, o CPF, que é difícil. Ou, no máximo, uma carteira de habilitação que hoje é assinada num tablet. Né? Eu coloco para assinar no meu celular. Aí o ideal é que o advogado tenha essa perspicácia de falar, olha, eu quero necessariamente que colete padrões de assinaturas digitais do meu cliente. Sim, eu faço. Porque às vezes o perito tem essa perspicácia, você tem, mas o advogado tem que induzir essa prática e fazer o maior número possível de assinaturas para você ter material de comparação, né? Então, assim, o advogado nessa evolução da perícia, ele também tem que contribuir. Não só o perito, né? O advogado tem que contribuir, estimulando a fazer essa comparação. Então, vai a pessoa lá fazer, marca o dia para fazer a coleta de assinaturas digitais. Com Exatamente. certeza. No dia que eu fiz também a coleta por meio do meu celular, que tem a caneta, mas o que eu senti foi uma perda de elementos em razão da assinatura ser uma assinatura feita num tablet. A gente não tinha toda a riqueza que eu tenho num papel. Então, isso prejudicou a perícia e quando eu solicitei informações para o banco, e o banco não respondeu. Simplesmente eles ignoraram a minha manifestação. E aí o juiz já falou que eles não responderam, então já foi para a sentença. Então não deu outra oportunidade. Mas realmente é algo que tá vindo, que está sendo novo para os advogados, para os peritos, então para todo mundo está sendo novo. E isso é precário, porque realmente como é que eu vou dar uma certeza sendo que ali a gente não tem tantos estudos sobre aquele material. Isso é importante até para discussão, até para efeito de normatização, sabe, Jaqueline? Sim. Porque o Banco Central, ele normativa, por exemplo, contratos bancários. Uhum. Se ele admite uma assinatura via tablet como um instrumento hábil a demonstrar a autenticidade daquela composição ali, ele tem que ter a certeza de que isso é possível de periciar tecnicamente com a conclusão de que aquela assinatura partiu daquela pessoa. Sim. Porque se ela autoriza esse instrumento digital, a modalidade ela é muito boa, mas eu tenho que ter um resguardo, um seguro de que eu consigo, se eu for vítima de uma fraude, eu consigo demonstrar que não fui eu que fiz. Então, eu acho que o debate é muito maior ainda, né? Até em termos de normatização do que pode ser autorizado ou não, teria que ter uma combinação desse elemento com outro, né? Como a biometria, talvez, né? Até a biometria seria fantástico, né? E também a verificação desses softwares que estão sendo utilizados, que eles tivessem pelo menos alguma segurança, porque a gente não sabe, podem utilizar qualquer software, e aí? E se esse software não for tão seguro, tiver algum furo? Então, assim, que a gente tenha esses elementos para poder ter a nossa conclusão. Tem uma outra pergunta aqui. Professor, recentemente vi uma situação parecida no escritório, onde estagiava, na qual a assinatura foi falsificada por um banco e o advogado do banco juntou sob sua responsabilidade pessoal. A falsificação é do Luiz Mateus. A falsificação é muito boa, porém, o autor nunca assinou nem contratou os serviços do banco por banco virtual. Uma questão interessante, Jaqueline, até esse é um ponto até que eu posso explicar para eles tecnicamente, que é pouco utilizado. Não é nem uma questão de perícia mesmo, mas é uma questão de técnica jurídica.
Muita gente, nesses casos de fraude bancária, principalmente da autenticidade da assinatura. Eu não estou falando de alteração, né, dos elementos do contrato. Eu estou falando da autenticidade, que é um outro tipo de questionamento pericial. Quando eu vou trabalhar com uma ação dessa natureza, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com a lógica do ônus da prova. Então, quando eu questiono a autenticidade daquele documento, quem tem o ônus de provar não é o autor da ação. E muita gente não sabe disso, gente. Quem tem que provar é quem produziu o documento. Quem que fez o contrato? Foi o consumidor ou foi o banco? Foi o banco. Então, o que você tem que fazer? Você tem que impugnar a autenticidade daquela assinatura. A partir do momento que você faz a impugnação, isso é um documento particular, cessa, né, a presunção de veracidade daquele documento. E ele só vai ter o restabelecimento dessa presunção quando o banco prova que, de fato, aquele documento é autêntico. Então, isso está normatizado no Código de Processo Civil, então você tem que jogar contra o banco. Então, olha, faz a impugnação, a assinatura do contrato, e o banco é que vai ter que provar. Se ele não conseguir provar, você ganhou a ação, a presunção é contrária. Então, a gente às vezes fica querendo inventar a roda com algumas questões e esquece do lado jurídico. Sim. Então, nessa parte, o advogado tem essa ferramenta gigantesca na mão e não usa. E dificulta o trabalho do perito. Tem muito juiz que dá também porque o banco não traz o documento. E aí o advogado já ganha mesmo sem perícia. Verdade. Justamente por causa do ônus da prova. Sim. Deixa eu ver, aqui tem mais uma pergunta. Na hipótese do perito errar ou se equivocar na perícia, e isso ocasionar um dano à pessoa, o perito responde, sofrerá alguma consequência? Sim, o que acontece? O perito, se ele se equivocar, primeira coisa, pedir esclarecimento. Então, você vai ter acesso ao laudo, pede esclarecimento. O melhor é ter um assistente técnico que faça essa parte técnica, né? E impugne esse laudo, já que ele está equivocado. Então, assim, sem o técnico é um pouquinho mais difícil. Eu acho um pouquinho mais difícil de provar, né? Mas você utiliza de um assistente técnico, de uma manifestação divergente, para conseguir demonstrar que esse perito se equivocou. Se for comprovado esse equívoco, ele pode voltar atrás, ele pode ter outra conclusão e não ter um processo de responsabilidade, no caso, se ele tiver algum equívoco, voltar atrás. Eu acho que não vai ter nenhum prejuízo para ele. Eu concordo com você, a sua conclusão, só se fosse algo doloso. Porque aí o perito, né, assim como o juiz, o defensor, se a parte age com dolo, né, ela age deliberadamente para prejudicar uma das partes, aí eu concordo contigo. Nem com esclarecimento resolve o problema, porque na verdade ele ajuda com dolo. Agora, se for um erro e errar é humano, no esclarecimento ele pode ajustar o laudo, e eu já tive processos, não da sua área, porque a sua área é difícil eu ver erro. Sinceramente, assim, eu nunca peguei um exame grafotécnico que tenha falado assim, olha, tem elemento que falar que está errado isso aqui. Nunca tive esse problema. Mas em outras áreas a gente pede esclarecimentos e tem situações que há retratação do perito. Eu já tive isso em cálculos de matemática financeira. Porque na hora de amortizar, só para exemplificar, pessoal, a questão de aplicação. Então, a pessoa está lá vários meses para efetuar o pagamento, e a amortização dos juros, ela tem influência no resultado final, se eu amortizo antes de aplicar os novos índices ou não. Então, isso tem influência, mas eu só vou conseguir identificar isso com um assistente técnico. Porque ele não vai vir a perícia não vem no documento eletrônico para você clicar no botãozinho ali e falar, olha, está tudo correto nas formas do Excel. Ele não vem uma planilha do Excel para você. Infelizmente. Então, ele tem que trazer ali um assistente técnico e falar, olha, aqui a amortização foi anterior ou foi posterior. E aí sim você tem elementos. E já tive casos que a gente conseguiu, o perito retratou, falou, realmente aí a manifestação da defensoria está correta e vamos prosseguir com a conclusão agora nova, que é essa aqui, substituindo a conclusão anterior, sem problema, e não há hipótese de sanção processual daquele perito, obviamente. E no caso, assim, se ele tiver agido com dolo, até tem o crime de falsa perícia, né? Então, se ele tiver feito algo ali errado, não tiver sido imparcial, né? Tiver alguma parcialidade, algum interesse, aí é crime, inclusive.
Ó, tem uma pergunta aqui interessante, que está na linha do que a gente falou, a Eusap aqui, ela até é aluna nossa de ensino prática, como é pedido e feito a perícia nas assinaturas eletrônicas. Os bancos sempre alegam que o cliente foi no caixa eletrônico, mas acredito que tem requisitos que podem mostrar ilegalidades. O que dizem, peraí, acho que continua aqui embaixo, o que dizem sobre esse tema. Então, aqui nesse caso das assinaturas eletrônicas, é justamente o que eu falei, é você jogar o ônus da prova para o réu. Quem tem que provar que é autêntico ali é quem produziu o contrato. Então, o banco que vai ter que provar, ele que vai ter que rebolar, como diz o outro, para provar que aquele contrato tem uma assinatura autêntica. Jogar a bomba para a mão dele. Exatamente. E às vezes nem trazem o contrato. E esses contratos, a gente ainda tem um prejuízo na perícia. Porque você tem, às vezes, um campo restrito e a assinatura, você faz, de certa forma, num campo ali que você tem maior... você tem um campo maior, geralmente, num papel, num físico. E aí você faz de um determinado tamanho. Quando ele coloca do tablet, passa para o documento, o campo é desse tamanho. Você fez uma assinatura desse tamanho, fica desse tamanho. Toda pixelizada. Então, assim, a gente tem também esse prejuízo dessas novas assinaturas que estão sendo feitas sem nenhum cuidado pelas instituições, não digo só bancária, instituições bancárias, empresas telefônicas, que eu também já vi. Então, realmente, é um tema que eu acho que vai dar muita discussão e muita perícia também. É um nicho muito bom, né, Jaqueline? Para vocês da área de perícia não vai parar nunca, né? Eu acho que... E para o advogado também, porque se tem fraude, tem ação judicial e assim continua, né? A justiça, né? É o que eu falo. A gente tem que lutar contra o mal. Se a gente tem uma fraude, a gente tem que rebater, esclarecer essa fraude. A Isa fez uma contribuição aqui. Uma ideia é gerar um software para receber assinaturas eletrônicas. O software coletaria informações como pressão, velocidade. Exatamente, Isa. Também teria que ter um software e um equipamento para captar tudo isso. Porque só o software, ele teria que ter um tablet que fosse viável para esse tipo de coleta. Até isso você colocou, viu, Jaqueline, a questão do hardware que vai coletar, né? Tem que ter o software, mas tem que ter o hardware. E a caneta que é utilizada, dependendo da sensibilidade da caneta ali, a assinatura sai de um jeito ou sai de outro. Eu falo que assim, tem canetas que a acessibilidade é boa e você fica muito próximo do que é a sua assinatura. Próximo, fica igual. Mas tem outras que ficam horrível. Fui renovar minha habilitação agora no Detran. Falei, meu Deus do céu, eu tô parecendo um analfabeto escrevendo a assinatura dele. Literalmente, quase que um analfabeto, porque não tinha. Você escreve no papel, mas não sai a tinta. E aí você não vê, fica um negócio assim. Eu comecei a escrever e quando eu vi, eu tava assim. Estava subindo, fora de ruim. É horrível, fica parecendo um analfabeto, literalmente. Porque não tem acessibilidade tão precisa, né, como algumas canetas têm. Exatamente, ou e tem os pixels também. O tablet, ele pode ter pixels. Quanto menor, assim, mais nitidez sua assinatura vai ter, seu grafismo vai ter. Quanto menos pixels, menos nitidez. Então, você imagina, se tiver um captador que não seja muito bom, já não vai sair muito boa essa assinatura. Complica bastante, né? Já vi muito advogado que sabe e solicita a inversão do ônus da prova para o detentor do documento, mas muito juiz indefere. Também acontece isso. Mas na verdade aqui, viu, Jaqueline, até esse ponto foi muito bom você colocar a pergunta, porque aqui não é nem uma inversão do ônus da prova. Quando aqui tem que tomar muito cuidado, tecnicamente falando. Quando eu falo de autenticidade de documento, não é inversão do ônus da prova. O próprio Código de Processo Civil fala que o ônus é de quem produziu o documento, não é inversão do ônus da prova. Agora, quando eu estou questionando, por exemplo, teve uma pergunta aqui para trás, falou, olha, foram inseridos novas informações num documento autêntico, né? Ou o documento é completamente falso, aquele documento nunca foi, né, originalmente produzido. Aí é diferente. Sim. Aí quem está questionando é que vai ter que provar, né, aquela circunstância que está sendo alegada. Mas da autenticidade é quem produziu o contrato. Então, no caso dos contratos de instituições financeiras, é o banco que vai fazer.
esse questionamento. Então, a inversão do ônus da prova, eu não vou pedir na hipótese de questionamento de autenticidade. Eu vou pedir nas demais situações. Eu tenho que saber diferenciar os dois casos. Entendi. Então, quando a gente tem um documento, no caso de um banco, é solicitar, não é nem a inversão, é solicitar que o produtor... Deixa eu pegar até um artigo para eles aqui, eu tenho até aqui que eu já... É interessante, se já estiver fácil, porque daí vai saber quem vai estar assistindo, porque a gente vai colocar no YouTube. É o artigo 429, tá, do CPC, 429. Porque a gente tem o 373 que fala das regras gerais de ônus da prova, mas o 429, quando eu estou falando de arguição de falsidade documental, o 429, inciso 1 e 2, ele divide essas duas hipóteses, tá? Então ele fala, incumbe o ônus da prova quando? 1. Se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, a parte que arguir essa situação. Agora, inciso 2. Se tratar de impugnação da autenticidade, a parte que produziu o documento. Então, o banco que elabora o contrato, ele que produz o documento. Então, quando eu questiono a autenticidade, o ônus é da instituição financeira provar ali. Não é nem inversão do ônus da prova. É legal, o juiz não pode nem deferir isso. Tá? Isso aqui é uma hipótese legal de fixação do ônus probatório. Mas esse ônus não seria o custeio da perícia, né? Nesse caso aqui, é um outro ponto fundamental que você trabalhou, que eu trabalho aí, que quando eu tenho, lá no 373, o autor, ele tem como regra que provar os fatos constitutivos. Então, se ele está trazendo uma ação que está falando, o pedido dele é declarar falso aquele contrato, ou declarar falsa a assinatura, esse em tese seria o fato constitutivo dele. Só que aqui, o 429 ele traz uma regra especial. Eu não estou invertendo o ônus da prova. Se eu não trago essa lógica do 429 com relação à autenticidade, aí eu teria que pegar a lógica lá do 373. O autor teria o ônus. Mesmo que o juiz inverta, aí o STJ já decidiu, olha, a inversão do ônus da prova não inverte o ônus de pagar a perícia. Continua com o autor. Tá? Então, a inversão é no ônus de produzir a prova, mas a inversão não vai ter a inversão do pagamento, do adiantamento, dos honorários periciais. É diferente. Agora aqui não, o ônus já é por origem da lei, da autenticidade, da parte ré. Então, quem teria que pedir a perícia, a gente nem pede a perícia. O que acontece na prática, Jaqueline, é um erro técnico, tá? De autenticidade. Se a parte autora pede essa perícia, ela requereu. E quem requer a perícia, quem paga. Quem paga. Tá? E aqui, no caso, eu não tenho que pedir a prova pericial como autor. Aí que está o problema. Entendeu? Do ponto de vista prático. Então, o que eu tenho que fazer? Eu falar, juiz, eu estou impugnando a autenticidade, essa assinatura não é minha, tá? Isso é o que eu tenho que constar na minha petição. Essa assinatura não partiu do meu punho, jamais assinei esse contrato, ele é um objeto de fraude, seja o motivo que for. E diante disso, juiz, quem tem que provar que o contrato é original, ele é autêntico, é o banco, aplicando o 429, inciso 2 do Código de Processo Civil. É esse o meu pedido, eu não tenho que pedir perícia. Sim. E aí quem que vai pedir a perícia? O banco. E quem que vai pagar a perícia? O banco. Entendeu? E às vezes a gente pede a perícia e está adiantando honorários periciais indevidamente. Exatamente. Uma dica aí do Silvio na prática para o pessoal. Nossa, da advocacia. Amei. Nossa, se todos os advogados assistissem isso, a gente não teria mais tanta justiça gratuita vindo pro perito e às vezes os honorários irrisórios. Porque às vezes as pessoas ficam com medo, se eu não pedir a perícia eu vou perder a demanda. Eu preciso estudar, diferenciar a autenticidade. Quando eu estou questionando a assinatura, eu estou falando da autenticidade daquele documento, não partiu daquela pessoa. Isso é tranquilo, a jurisprudência vocês vão pegar a rodo disso, só que não é trabalhado na prática. E é diferente do preenchimento abusivo, que aí, de fato, aí o autor tem que pedir essa perícia, porque ele está falando, olha, eu não fiz, ou numa situação, por exemplo, eu fui coagido a colocar esses dados no contrato, aí são elementos que são além. Então, eu estou falando de falsidade até ideológica, dependendo da situação. Então, aí, nesse caso, é quem está arguindo essa falsidade que tem que adiantar, porque o ônus é dele. Agora, na autenticidade, não. A autenticidade, quem tem que pagar é a parte ré. Quem tem que pedir a perícia é a parte ré. Se ela não pede a perícia, ela que dançou. Ela que vai perder a demanda, porque ela não se desincumbiu do seu ônus probatório. Sim.
Ótimo, gostei. Vou até colocar essa chamadinha, porque quando a gente edita, né, tem a minha editora, ela edita e aí ela vai colocando todos os tópicos. Então, o Kemily já coloca esse tópico aqui, de quem paga a perícia. Sim, Olha sim. só. A Isa colocou aqui, quebrando a cabeça com as assinaturas dos documentos de identificação hoje, já que tem situações que só temos. Exatamente, às vezes a gente tem pouquíssimos padrões, Homero, a gente tem que trabalhar, tem poucos padrões com baixa resolução, também temos alguns desafios aí na Grafo. Documentos pessoais com xerox muito ruim, anexados junto ao suposto contrato, também passam pela perícia? No caso, eu gosto de analisar tudo. Então, assim, tanto os documentos complementares quanto o documento que está sendo questionado, porque qualquer informação ali que seja relevante, eu também passo para o laudo. Mas nem todos fazem essa perícia, não. Olha só. Não, é por isso que é importante o assistente técnico, né, Jaqueline? Com certeza. Exatamente. Olha, Isa adorou a explicação sobre o ônus da prova. Verdade. E até, Jaqueline, para complementar, eu até separei o dispositivo aqui. O 429, ele é importante ser conjugado com um artigo anterior, que é o 428. Porque o 428, ele fala quando que cessa a fé daquele documento particular. Sim. A simples impugnação da parte faz cessar a fé. E olha como é que ele fala, para ficar até mais claro. Né? Cessa a fé do documento particular quando for impugnada a sua autenticidade e enquanto não se comprovar a veracidade. Então, a partir da impugnação, e se o réu não prova, desincumbindo o seu ON do 429, não vai ter o restabelecimento da autenticidade. Então, o que é? Procedência do pedido, porque não foi feito aquele contrato pelaquela pessoa. Sim. É a mesma coisa como se não tivesse apresentado o contrato. Por que quando o banco não apresenta o contrato, o autor ganha e não tem perícia, e quando apresenta e o autor tem que pedir perícia? Não existe isso. O raciocínio é o mesmo e deriva desses dois dispositivos. Sem contrato ou sem a prova pericial de ônus do produzir o contrato, é o mesmo raciocínio. Só que na prática não se aplica isso. Maravilha. Tem uma pergunta aqui. Deve-se questionar a autenticidade já no inicial ou aguardar a produção de prova? E aí, o que você acha? Então, é uma boa pergunta, uma excelente pergunta até de estratégia. Eu, quando vou fazer qualquer ação que eu vou questionar contratos, principalmente a pessoa chegou lá e falou, olha, eu não fiz esse contrato. Eu, primeiro, jamais eu vou para uma ação sem ter pelo menos tentado acessar esse contrato. Porque a gente tem clientes e clientes, assistidos e assistidos. Né? Nós temos o assistido que está de boa fé, mas tem um mentiroso. Tem. Então, o que eu faço? Eu notifico o banco. Se o banco não me responde, eu aciono a ouvidoria do banco, porque é um canal fantástico que as pessoas pouco utilizam na prática, é a ouvidoria. As ouvidorias, elas são externas, elas produzem estatísticas negativas para as instituições financeiras, e isso vai para o Banco Central. Gera um ranking negativo para eles. Isso. Então, você aciona a ouvidoria das instituições financeiras, todas elas têm, e aí, com certeza, você vai alcançar o contrato. Se o banco não te fornecer, é porque é fraudado, nesse caso da ouvidoria. Então, aí você tem elementos para entrar. E você tem elementos para até pedir uma indenização por desvio produtivo do consumidor, que é uma tese nova que cada vez mais está crescendo, do professor Marcos Dessaulles. Por quê? Você tentou solucionar o problema extrajudicialmente, apresentou o problema para o banco, olha, não fiz esse contrato, isso aqui é fraude, cancela esse contrato. Se não cancelar, me exiba a cópia dele para eu analisar. Então eu estou tendo que tirar tempo da minha vida, me afastar do trabalho, me afastar do lazer, afastar do meu tempo de descanso, parar a minha vida, que eu tinha uma rotina a ser seguida, para tentar solucionar um problema que não foi causado por mim, pelo consumidor. Então, com base nisso, se construiu essa teoria do professor Marcos Dessaulles, e aí tem cada vez mais dado procedência. Então, eu provoquei o banco mesmo assim não fez nada, mesmo sabendo que era falso. Então, isso dá aso a uma indenização por desvio produtivo do consumidor. Os juízes confundem isso, na prática, com dano moral. Mas a essência da teoria seria um dano existencial, pela perda, né, daquele tempo vital do ser humano. Né, e não do dano moral propriamente dito. Muito. Muito.
Fica 1 hora no call center, tenta resolver um problema, você fica dias às vezes. Então, assim, é notório, na verdade, né, que há uma perda de tempo gigantesca das pessoas para tentar solucionar problemas de consumo. Por isso que foi construída essa teoria que é muito boa. Isso. Na ação probatória pelo princípio da celeridade, seria prudente pedir perícia dos contratos que foram apresentados, nos casos dos aposentados? Eu acho que eu sei o que ela quer dizer, viu, Jaqueline? Eu não entendi. É que também a gente tem possibilidade do seguinte, que eu não consegui ver a pergunta, mas eu estou deduzindo aqui. Quando eu não consigo contrato, eu tenho a possibilidade de tentar uma ação probatória autônoma, também é um outro caminho que se pode ser seguido. Ao invés de entrar direto com uma ação já para declarar a falsidade ou desconstituir o contrato, dependendo da situação, eu posso entrar com ação probatória autônoma para realizar uma perícia naquele contrato. É como se fosse... Se fosse um incidente de falsidade? É como se fosse, mas só que é pré-processual. É uma ação que ela não vai discutir, ela não vai declarar falsa, ela não vai julgar, por exemplo, procedente ou improcedente o pedido da pessoa. É uma ação para você produzir uma prova técnica ou qualquer outra prova antes da ação principal. No processo civil antigo, a gente fazia isso por meio de medida cautelar. Hoje não. A gente faz o quê? Existe lá no Código de Processo Civil 381 e seguintes do Código de Processo Civil, que você ajuiza uma ação, olha, juiz, eu quero produzir essa prova aqui, porque ela pode, por exemplo, facilitar uma composição, ela pode evitar um outro litígio. Então, juiz, defira a produção, ou numa situação de urgência, por exemplo, eu quero ouvir uma testemunha, ela está doente, eu posso produzir de modo antecipado essa prova, sem entrar com a ação. Então, eu entraria com a ação para realizar a perícia, o perito vai fazer seu trabalho como se fosse lá na instrução de um processo. Sim. Só que o juiz não vai julgar essa demanda. Ele vai o quê? Ter uma prova em favor das partes. E essa parte pode ou não ajuizar uma ação futura para declarar ou não o contrato. A nulidade daquele contrato ou a inexistência daquele contrato. Então, é uma prova anterior à ação principal. Isso tem cada vez mais sido utilizado, Jaqueline. E para os peritos é importante, porque é mais rápido, recebe mais rápido, né, os honorários, pensando do ponto de vista pericial, porque uma ação que eu estou discutindo todos os pedidos, danos morais e tudo, eu recebo um adiantamento de até 50%, certo? O restante é quando Deus permitir. Exatamente. É uma poupança, né? É uma poupança. Então, quando Deus permitir. É uma aposentadoria, né? Você já... É uma previdência privada. É uma previdência pública, exatamente. Então, assim, lá não, o processo vai acabar antes, porque eu só vou produzir a prova e acabou. Entendeu? O juiz não vai, inclusive, ele não previne para a ação futura. Pode ser um outro juiz que vai julgar a ação principal. Entendeu? Então, assim, é um instrumento bem interessante que dá para trabalhar. Principalmente quando eu tenho dúvida, acho que o meu cliente está mentindo, eu poderia usar a ação probatória autônoma e resolver o problema ali. O contrato é verdadeiro, então não tem mais ação a se fazer. Né? A parte só vai ter as despesas processuais com relação a isso. Né? Sim. Não, realmente, nossa, aprendi muita coisa na live, acho que todo mundo aqui aprendeu bastante. E se você aprendeu, já dá um print nessa tela e coloca aí. Você anotou os artigos? Se você já anotou os artigos, dá um print, me marca o Homero Cível na Prática e me conta aí. Coloca aí os artigos, me conta aí se você gostou, me conta o que você mais gostou dessa live e nos marca aí, tira uma fotinho e me conta aí. Você anotou os artigos? Acho que muita gente anotou, Homero. Eu acho que sim. Essa é uma dica que eu preparei especial para a nossa live de hoje, porque não é todo dia que a gente vai entregar conteúdo fácil assim. Né? Então, são lives especiais que a gente tem que fazer isso e trazer conteúdo diferenciado até para as pessoas ficarem conosco aqui nas nossas lives. Sim, nossa, ficou até o final. Merece. Ó, tem a última pergunta aqui. Tem alguma regulamentação do Banco Central que trate sobre a autorização ou não da coleta digital das assinaturas nos contratos? Eu desconheço. Não vi nada do Banco Central. Com relação ao Banco Central, ele traz algumas normativas, tá? Eu não lembro de cabeça aqui. Ele traz alguns padrões. Ele autoriza, por exemplo, a assinatura digital, só que ela tem que ter alguns fatores de segurança.
eles estão, inclusive, atualizando essa parte. Eu faço parte de um grupo de trabalho da Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é justamente a parte de crédito consignado, que é o maior número de fraudes são esses contratos. Sim. E lá a gente debate muito esse ponto, que é a prática de fraudes e a necessidade de o Banco Central evoluir, né, a sistemática de regulamentação. Por exemplo, há 2 fatores de autenticidade daquela firmação daquele contrato. Então, o Banco Central está evoluindo para isso. Hoje já tem normativa para isso. Inclusive, as normativas do Banco Central, elas trazem como princípio básico